Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. O filme Star Wars Os Últimos Jedi estreou com um recorde na semana passada, ficou em segundo lugar das bilheterias de todos os tempos na semana de abertura e agora continuou na liderança pela segunda semana, trazendo mais uma grande quantidade de dinheiro para os cofres da Disney. Mas eu tô vendo muitas pessoas falando que o filme não teve um resultado esperado, o filme teve um resultado muito abaixo, então eu decidi fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada sobre a bilheteria desse filme para tentar chegar a uma conclusão. Será que esse filme está sendo fraco ou ele está tendo uma bilheteria que já é esperada? Eu vou fazer três análises diferentes. A primeira análise que eu vou fazer é comparando o filme do Star Wars com outros filmes que fizeram valores parecidos que não são da saga Star Wars. A segunda análise é dentro dessa trilogia que começou com o Despertar da Força do J.J. Abrams. E a terceira análise que eu vou fazer é dentro de toda a franquia do Star Wars, desde o primeiro filme. A gente vai dar uma analisada nessas três vertentes diferentes para tentar concluir se esse filme está tendo uma bilheteria dentro do esperado ou se está sendo um fracasso, como eu estou vendo muitas pessoas por aí dizendo. Antes de mais nada, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. O filme Star Wars Os Últimos Jedi é com certeza o filme que mais dividiu o público, os fãs radicais ficaram extremamente divididos, alguns gostaram bastante das inovações que o filme trouxe e outros não gostaram das liberdades que o Rian Johnson tomou com a força, com o personagem do Luke Skywalker principalmente. Eu fiz um vídeo sobre isso, que vocês podem ver aqui no canto, onde eu tentei destrinchar essas reclamações dos fãs, tentei explicar algumas coisas para quem talvez não tivesse 100% informado a respeito do filme. E conforme eu falei, o filme fez 220 milhões de dólares no primeiro final de semana nos Estados Unidos e teve uma queda muito grande para o segundo final de semana, teve a maior queda da história da primeira para a segunda semana, fazendo somente 68 milhões de dólares. E muitas pessoas, inclusive a Forbes, já foi a público dizendo que o filme é uma catástrofe para a Disney, que o filme fez muito abaixo do esperado. Então eu vou dar uma analisada para vocês verem que essa afirmação é um pouquinho radical e é um pouquinho burra até e mal informada. Eu concordo até certo ponto que o segundo final de semana não foi uma maravilha, não foi um final de semana excelente para o filme, mas não foi essa catástrofe que está todo mundo falando. E por que a queda foi tão grande da primeira para a segunda semana? E para mim a explicação é somente uma. O Natal. Muitas pessoas estão ocupadas durante o final de semana do Natal, muitas pessoas estão viajando, muitas pessoas estão em outros países, muitas pessoas estão na casa da mãe, na casa dos filhos e etc. Então muitas pessoas não estão dispostos a perder tempo para ir até o cinema, perder 2 a 4 horas para sair de casa para ir no cinema no final de semana do Natal. Isso é bem visível porque se a gente analisar a performance da primeira semana de todos os filmes que fizeram 200 milhões de dólares, a performance da segunda semana foi relativamente parecida, com exceção dos Últimos Jedi, que caiu muito mais do que os outros, e eu vou analisar agora para vocês verem que essa queda foi sim devido ao Natal. Para vocês terem uma ideia de como esses resultados estavam relativamente equilibrados, o Jurassic World, que abriu acima dos 200 milhões de dólares, fez 17,8 milhões de dólares no sétimo dia em cartaz, enquanto Vingadores fez 12,3 e Os Últimos Jedi fez 17,89. Portanto, no sétimo dia, os três filmes estavam praticamente empatados, com o Vingadores um pouquinho abaixo. Agora a gente entra no final de semana do Natal, um pouquinho depois, um dia depois. Vamos ver como que a situação fica para filmes que estavam praticamente empatados desde a estreia. No sábado, Jurassic World fez 39 milhões, Vingadores fez 42 e Star Wars fez somente 29 milhões de dólares. Ou seja, entrando no Natal, a gente vê que Os Últimos Jedi caiu demais. E no domingo o caso se agravou ainda mais, o Jurassic World fez 38 milhões de dólares, enquanto Star Wars fez somente 17, ou seja, menos da metade, sendo que dias antes eles estavam brigando cabeça por cabeça. E por que eu falo que essas considerações da Forbes são relativamente burras? Porque eles não estão levando em consideração que já no decorrer da semana a situação se reverteu completamente o contrário. Na segunda-feira, onde muitas famílias estão de folga, onde muitas pessoas voltaram a ter tempo disponível, a gente vê uma inversão e Os Últimos Jedi passaram bem na frente desses outros concorrentes. Na segunda-feira, Os Últimos Jedi fizeram 27 milhões de dólares, enquanto Jurassic World fez somente 11 e Vingadores fez somente 7, ou seja, 4 vezes mais do que Vingadores fez. Portanto, não levar a segunda-feira em consideração para falar esses dados é uma desinformação intencional que esses sites estão fazendo, e se a gente incluir a segunda-feira, o resultado fica bem parecido, e se a gente considerar que terça, quarta-feira o filme tem a tendência de ficar acima desses filmes anteriores, a gente vê que a segunda semana dos Últimos Jedi não foi tão atrás assim de Jurassic World e Vingadores, que são os principais concorrentes na casa de quem já bateu 200 milhões de dólares no final de semana de estreia.
Mas conforme eu disse, na terça, na quarta, na quinta, o novo filme do Star Wars tende a ter um resultado melhor porque as famílias estão em casa descansando. Internacionalmente, o filme já conta com quase 800 milhões de dólares e com certeza não vai chegar nas alturas que o seu antecessor chegou. O Despertar da Força tem hoje 2,1 bilhões praticamente, é a terceira maior bilheteria de todos os tempos. Os Últimos Jedi não vai chegar a isso, mas tem grandes chances de ser um grande sucesso para a Disney. E se a gente considerar que o filme não estreou na China, o filme tem tudo para bater 1 bilhão de dólares somente somando o que vai fazer na China, mais o que vai fazer ao redor do mundo todo. E a segunda análise que eu vou fazer é dentro dessa trilogia, comparar o filme Os Últimos Jedi com O Despertar da Força. O filme está com 395 milhões de dólares nos Estados Unidos até o momento, enquanto seu antecessor estava com 570, ou seja, quase 200 milhões de dólares a mais. A queda foi bem grande entre O Despertar da Força e o episódio 8. E eu decidi levar isso um pouco mais além. Eu analisei a estreia do filme em praticamente todos os mercados, eu fui comparando letra por letra, A, B, C, D, comparando, e na maioria dos países o filme Os Últimos Jedi ficou bem atrás mesmo do Despertar da Força. A gente vê que a queda não foi só nas bilheterias americanas, e sim nas bilheterias do mundo todo. Por exemplo, O Despertar da Força fez 50 milhões de dólares no Reino Unido e Os Últimos Jedi somente 38. Fez 27 milhões na Alemanha e caiu para 23. A França foi de 21 para 18 e o Brasil foi de 8 para 7. Somente o Japão cresceu expressivamente, foi de 10 para 14 milhões do primeiro para o segundo filme. Então a gente vê que independente das controvérsias, independente das decisões do Rian Johnson, já na estreia a gente vê que o hype desse filme estava bem abaixo do filme anterior, porque é uma coisa que não se consegue replicar. A saga do Star Wars ficou quase destruída por alguns anos, os fãs odiavam a saga, muitas pessoas estavam abandonando, e o retorno do JJ com o Despertar da Força foi triunfal e trouxe muito mais dinheiro do que todo mundo estava esperando. E no final das contas, nos Estados Unidos, o Star Wars Os Últimos Jedi está mais próximo do Rogue One do que do Despertar da Força. O Rogue One no mesmo período estava com 318 milhões. E agora a terceira análise que eu falei que eu ia fazer, vamos analisar o filme Os Últimos Jedi dentro da franquia do Star Wars como um todo. Tanto o episódio 4 quanto o episódio 1, assim como o Despertar da Força, foram sucessos absolutos, foram os grandes sucessos das suas respectivas trilogias. Ou seja, a gente pode esperar um resultado parecido do Despertar da Força, mas eu vou analisar um pouquinho mais a fundo. O filme Star Wars Uma Ameaça Fantasma foi o único filme da trilogia das prequels que fechou o ano na primeira posição. Depois disso, caiu para a quarta colocação, caiu de 983 milhões de dólares que a Ameaça Fantasma fez para somente 650 milhões de dólares que Ataque dos Clones fez. Ou seja, Ataque dos Clones fez 69% do que a Ameaça Fantasma fez. Ah, mas as prequels são ruins, ninguém gosta desses filmes. Ok, então vamos tirar a trilogia original do pedestal por alguns minutos e vamos dar uma analisada nas bilheterias dessa trilogia. O primeiro filme da saga Star Wars, que chamava somente Star Wars, que depois veio a ser nomeado Episódio 4, Uma Nova Esperança, fez 770 milhões de dólares. E o seu sucessor, O Império Contra-Ataca, reconhecido como um dos melhores filmes, ou até o melhor filme da saga, fez somente 538. Ou seja, o episódio 5 fez mais ou menos a mesma coisa que o episódio 2 fez em relação ao episódio 1. Portanto, a gente já estabeleceu que os filmes do Star Wars fazem uma média de 70% do que seu antecessor fez do primeiro pro segundo filme. E se o Star Wars Os Últimos Jedi conseguir manter essa média, o filme tem que atingir somente 1,35, 1,4 bilhões de dólares, o que eu acho que esse filme tem grandes chances de atingir, mantendo mais ou menos o nível de qualidade em termos de bilheteria que o Império Contra-Ataca e o Ataque dos Clones fez em relação ao primeiro filme de cada uma das trilogias. Então, galera, essa é a minha análise do filme do Star Wars até o momento. Obviamente, ele poderia ter tido uma segunda semana muito superior, ele poderia ter mantido, mas, como sempre, o falatório nas redes sociais, as críticas negativas, o boca a boca negativo até dentre os grupos de fãs. Muitos fãs não vão assistir a segunda, terceira, quarta, quinta vez, como fizeram no filme anterior, então isso obviamente afetou as bilheterias, mas, como eu disse, todos os segundos filmes da trilogia foram bem abaixo do primeiro. Então é de se esperar que o filme não chegue a 2 bilhões de dólares, e se ele conseguir fazer a mesma performance que seus antecessores fizeram, ele vai ficar na casa de 1,3 a 1,4 bilhões, que eu acho que é um resultado bem atingível para esse filme. E fora do Top 5, só para finalizar o vídeo, ficou Liga da Justiça, que praticamente chegou ao seu fim e se consolidou como o pior filme do universo da DC nos cinemas. Também fora do Top 5 ficou Thor Ragnarok, que teve uma performance muito superior, teve uma performance excelente, e mesmo assim ficou somente com a terceira posição dentre os filmes da Marvel Studios esse ano. O que mostra o grande sucesso que a empresa teve esse ano, todos os filmes
fizeram acima de 800 milhões de dólares. Então, galera, o que vocês acharam dos valores do Star Wars Os Últimos Jedi? Vocês concordam comigo que o filme, por ser a sequência do Despertar da Força, não precisa atingir as mesmas alturas que o episódio 7, ou você é da outra posição que acha que o filme devia fazer 2,5 bilhões e etc? Diga nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!